Oi, crianças! Sejam todas bem-vindas à videoaula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Vocês lembram da lição de domingo passado? Qual foi o tema? O tema foi perdão. O que é perdão para vocês, crianças? Perdão, crianças, é você deixar de punir aqueles que lhes feriram. Foi isso que Jesus fez lá na cruz. Quando oferecemos nosso perdão, criança, àqueles que nos feriram, estamos obedecendo a palavra de Deus que nos ensina em Mateus 18, 21 e 22 o seguinte: Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Vocês sabem quanto é 70 vezes 7, crianças? Vamos fazer esta continha? 70 vezes 7 dá um total de 490. Então, nós devemos perdoar as pessoas que nos feriram 490 vezes ou mais, se for preciso. Agora vamos ouvir o versículo da lição de hoje, cujo tema é pecado, pela professora Elane. Olá, crianças e suas famílias que nos acompanham. Essa é a hora de aprendermos mais um versículo. Mas antes, eu quero saber quem lembra qual foi o assunto que nós falamos na semana passada. Quem falou perdão acertou. Parabéns! Hoje o nosso versículo vai falar sobre o pecado. E agora vamos fazer a leitura do versículo que se encontra na Bíblia, que é a Palavra de Deus, a Biblioteca de Deus. E aqui dentro nós temos quantos livros? Isso mesmo, 66 livros, e está dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o nosso versículo de hoje, ele se encontra no Novo Testamento, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vamos ler? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler mais uma vez? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vamos agora à explicação do versículo. Nosso tema de hoje é o pecado. Vamos ler o nosso versículo? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Mas o que é pecado? Pecado é tudo que não agrada a Deus. Tudo que a gente fala, vê, ouve e faz que não agrada a Deus. O versículo de hoje fala sobre a diferença entre viver para o pecado e viver para Deus. Nos diz que a morte é o preço justo pelo pecado, porque fala que o salário do pecado é a morte. Na Bíblia, a morte é mais que morte física. A morte começa com a morte espiritual e que nossos pensamentos e vontades se afastam da vontade de Deus quando nós estamos pecando. Mas Deus nos ama e não quer nos destruir. Por isso que na segunda parte do versículo, ele diz que
Deus enviou Jesus para levar o castigo em nosso lugar, porque nos ama. Por isso que fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é por isso que hoje nós aprendemos que devemos dizer não ao pecado, que é um preço muito alto, e devemos dizer sim à vida eterna em Jesus Cristo, que nós recebemos de forma gratuita. Amém? Então, até o nosso próximo versículo. Agora nós vamos orar com a nossa amiga Samara. Oremos. Papai do céu, abençoa todas as criancinhas que estão assistindo esta videoaula. Em nome de Jesus. Amém. Nossa atividade criativa de hoje é fazer as mãozinhas para dizer sim a Jesus e não para o pecado. Os materiais que nós vamos usar são pedaços de emborrachado EVA, palitos de picolé, lápis, caneta preta, pincel, tesoura, durex colorido, durex transparente e duas tampas, uma média e a outra pequena, uma de garrafa PET e outra de uma lata, e folha de papel ofício branco. A sugestão é usar as tampas para modelar a mãozinha, né? Fazer o desenho da mãozinha. Mas se você tiver alguém para fazer o desenho para você, ou você mesmo souber fazer, pode fazer a mão livre, mas aí a gente dá uma sugestão, uma ideia de usar o tamanho das tampas para fazer a mão. Agora, depois dos moldes prontos, nós vamos riscar os desenhos na folha de EVA emborrachado. Vamos fazer os olhos, a boca e do sim, né, do ok, você faz um sorriso. Do não, que é o negativo, você faz uma cara que não está gostando. E nós vamos agora finalizar a nossa atividade. Para finalizar a nossa atividade, você vai recortar a mãozinha, o desenho das mãozinhas do EVA, do emborrachado, vai cobrir os palitos com o durex colorido, para ficar bem bonito. Depois você vai colar atrás das mãozinhas com a fita durex transparente e aí está pronta a nossa atividade de hoje. E aí a gente vai poder lembrar que para Jesus e para a salvação que nós temos em Jesus, vamos dar um sim. E para o pecado, um não. E até a próxima atividade. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa lição será sobre o pecado. Você sabia que Deus criou você? Isso, Deus criou você, Deus criou a mim, e Deus criou todas as pessoas. E Deus, Ele nos ama, e Ele também quer que você possa amá-lo. Então, eu vou estar contando a história de como o pecado entrou no mundo, tá certo, crianças? Crianças, Deus fez o primeiro homem, Adão, e pelo mesmo motivo, ele colocou Adão no jardim do Éden. Nós vamos usar essa peça aqui representando o Adão, que é o primeiro homem. E Adão tinha um relacionamento maravilhoso com Deus. Eles conversavam, eles passeavam juntos, eles todos os dias eles se falavam. E esta peça aqui, ela vai lembrar Deus.
Deus estava sempre junto do homem. Eles eram amigos, porque Deus criou o homem para amar Deus. Aqui é o homem, não esqueçam, e essa peça aqui representa Deus. Só que em um determinado momento, Adão, ele pecou, ele cometeu pecado, e ele ficou com medo de que o pecado deles afastasse ele de Deus. E o que significa pecado, crianças? Tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente faz que não agrada a Deus. Então, crianças, quando Adão pecou, o que houve? Houve uma separação. Houve uma separação do homem e de Deus. Essa peça aqui, ela vai representar o pecado. O homem separado de Deus. Lá em Isaías, o versículo diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 2. Então, o pecado, ele separa o homem de Deus. E cada pessoa que nasce após o Adão, porque todos nós somos descendentes dele, a gente já nasce separado de Deus. A gente nasce aqui desse lado, do lado do homem. Deus, ele está separado da gente. Lá em Romanos 3:23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos aqui, desse lado, do lado do pecado. Crianças, o pecado, ele é um grande problema. A Bíblia diz que todo pecado ele deve ser castigado. Mas Deus nos ama tanto que Deus enviou o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz por nós, para que fôssemos salvos. E Jesus, ele pagou um preço pelo nosso pecado. Ele sofreu castigo. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele ressuscitou 3 dias depois e ele está lá na glória com Deus. Então, crianças, Jesus, ele já nos libertou. E você crê que você é um pecador? Você quer ter os seus pecados perdoados? Você deve então acreditar que Jesus morreu por você. Creia que Jesus voltou à vida e pode perdoar os seus pecados. Diga a Deus que quer receber Jesus como teu Salvador e teu perdão de seus pecados. Ele virá então viver em você e perdoará os seus pecados, tudo que você cometeu. Quando você recebe o Senhor Jesus, você passa a ser amigo de Deus, membro da sua família. Você será seu filho para sempre. Está lá em João 1,12. Então, crianças, façam como eu, como muitas pessoas que eu conheço. Aceite Jesus como seu Senhor. Ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E não deixe que o pecado afaste você dele. Diga não ao pecado. Faça aquilo que agrada ao Senhor. Aquilo que diz na palavra dele que a gente deve fazer, a gente faz. Aquilo que diz que a gente não pode, a gente não faz. Porque a gente não pode viver para desagradar a Deus. Ele nos ama tanto. Ele nos criou para amá-lo. E ele nos ama verdadeiramente. Ele nos ama mais do que qualquer pessoa, criança. Então, não deixe que o pecado ele preencha a sua vida. Preencha a vida de Jesus. Preencha a vida de Deus. Não deixe que o pecado tome conta de você. E o único que pode nos libertar do nosso pecado é o Senhor Jesus. E ele já fez isso. Mas a gente tem que tomar uma decisão. Essa decisão ela é única. Ela somente você pode fazer. Então eu deixo esse convite em aberto para você. Aceite o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Se arrependa dos seus pecados, porque Ele já lhe perdoou. Certo, crianças? Eu espero que você tenha entendido o problema do pecado. O pecado, ele nos
afasta de Deus. Mas a morte de Jesus e o momento em que a gente aceita o Senhor como nosso, Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente passa a viver ao lado de Deus novamente, juntinho dele, fazendo parte da sua família. Certo, crianças? Espero que vocês tenham entendido. E lembre-se o que é o pecado. Tudo que a gente vê, tudo que a gente fala, tudo que a gente ouve e tudo que a gente faz que não agrada a Deus. E onde é que a gente sabe o que deve fazer e o que não deve? O manual da nossa vida é a Bíblia. A Bíblia. É aqui que diz tudo que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, crianças, cuidado com o pecado. O diabo ele está aí na porta, esperando qualquer momento para fazer a gente desagradar a Deus. Tá certo? Então, fique com Deus. Agora a gente vai ter o nosso momento de oração. E tenha uma ótima semana. E domingo que vem estaremos aqui novamente. Tchau, crianças! Bom dia, crianças. Tudo bem? Coisa maravilhosa, né? Essa história que a gente ouviu hoje. Muito linda. Agora a gente vai orar, agradecendo a Deus, nosso Papai do Céu, por esse presente maravilhoso que Ele nos deu. Amém? Vamos lá. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse novo dia, o dia do Senhor, esse domingo. Te louvamos por tudo que o Senhor já nos presenteou. Te agradecemos, Senhor, por esse presente maravilhoso que o Senhor nos deu, que foi o teu único filho para morrer por cada um de nós. Pai, que possamos falar do teu amor para todos aqueles que não te conhecem, Pai. Que possamos falar do amor de Jesus, da vida de Jesus e da salvação que só há nele. Por isso, no nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Porque nós cremos, Senhor, que Tu és o nosso Deus, que sem Ti nós não podemos fazer nada. Por isso, nos abençoa, Pai. Abençoa cada criança, cada família, cada criança que ouviu essa história e cada família, Senhor, abençoa grandemente. No nome de Jesus, amém.